É uma alegria muito grande e que nem cabe no peito poder receber você aqui, através desta grande novidade. Eu aproveito para saudar com uma cordial afeição, um cordial afeto, os nossos diversos irmãos e irmãs que nos escutam, que nos assistem de qualquer canto desse mundão de meu Deus. Com a graça de Deus, nós estamos trazendo esta novidade para todos vocês. Vocês que me escutam através do YouTube, agora têm a oportunidade de me escutarem também pelo Spotify. É uma alegria muito grande poder acolher cada um com as suas diversas intenções, com os seus diversos anseios em cada vez mais aprofundar-se na palavra de Deus, em cada vez mais aprofundar-se no amor a Cristo e, sobretudo, no amor à sua igreja. Iniciamos este nosso período de recolhimento, iniciamos esse nosso período de retiro. Desejo aqui, em cada domingo deste tempo quaresmal, trazer para você não o evangelho do dia, como geralmente é feito, mas desejo a cada final de semana, a cada domingo deste tempo quaresmal, aonde nós estamos dentro do nosso deserto, caminhando com o Senhor, eu desejo trazer para você o nosso retiro. Então, em cada domingo, nós vamos ter este momento, aonde traremos temas para juntos mergulharmos no nosso nada e assim ressurgirmos no tudo que vem de Deus. Abrimos assim este período de recolhimento, este período de oração, de jejum e de esmola. Nós iniciamos com o tema: a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, nós precisamos entender que a igreja somos todos nós. A partir do momento em que nós mergulhamos no nosso saber que Deus é tudo na nossa vida, nós deixamos que o Espírito Santo haja no nosso coração da forma mais natural possível. O segredo para ser sempre todo, para ser sempre toda de Deus, é deixar que o Espírito Santo conduza os nossos passos, mas na maior naturalidade possível. Eu tenho certeza que ao longo de todos estes anos, a igreja só é o que é graças ao Espírito Santo. A igreja hoje tem a sucessão apostólica graças ao Espírito Santo. A igreja hoje tem o Papa graças ao Espírito Santo. E todos nós somos levados a este aprofundamento em saber que Deus não nos deixa só em nenhum momento da nossa vida. E é preciso que nós levemos o Espírito Santo conosco aos lugares mais inimagináveis possíveis. Levar o Espírito Santo nos ambientes onde há a guerra, onde há a divisão, onde há todo tipo de obstáculo. É ali que nós precisamos colocar o Espírito Santo. É ali que o Espírito Santo precisa frutificar. Nos corações endurecidos, nos corações que são murmurentos, nos corações que estão distantes de Deus. É ali que o Espírito Santo precisa estar. E aonde quer que nós possamos ir, que nós possamos levar no nosso coração e, sobretudo, na nossa consciência, de que o Espírito Santo age com normalidade em pessoas normais. Muitas vezes nós esperamos e criamos uma expectativa aonde o Espírito Santo vai fazer em mim uma obra diferente, aonde nós achamos que vai ser como um superpoder ou como um tornado, um vulcão, um trovão, um estrondo. Enquanto, na verdade, o Espírito Santo, que é aquele que dá a vida, vai agir na nossa vida na maior naturalidade possível. E é preciso que nós aprendamos uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, quando silencia no nosso coração, ele nos intima a silenciar também. Temos um grande problema.
Porque nós estamos num mundo que é muito agitado, estamos num mundo que é muito barulhento. E muitas vezes nos esquecemos na nossa condição, porque nós somos sempre melhores do que os outros, né? Nós nos esquecemos que é preciso que nós olhemos para o nosso interior antes de falarmos alguma coisa. Antes de nós apontarmos os erros, os defeitos, as imperfeições de outra pessoa, é sempre necessário, num tom de convocação, olhar para o nosso próprio ser e analisar o que precisamos mudar para assim falarmos de alguém. Claro, o correto é nunca falar, pois Jesus nos adverte: não julgueis e não sereis julgados. Nós olhamos muito as imperfeições dos outros. Nós condenamos muito as falas, as atitudes de outra pessoa. Mas quando foi que nós paramos e analisamos as nossas atitudes? As diversas palavras de ódio, de raiva que nós soltamos nos calores dos momentos diversos que ao longo do dia levam nosso ser ao extremo. E quantas foram as vezes que nós paramos e pedimos desculpa a alguém que nós magoamos? Quantas foram as vezes que nós criamos vergonha na cara e perdoamos aquela pessoa que nos fez mal e perdoamos aquela pessoa que nos caluniou? Ou seja, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mostra o caminho, o Espírito Santo mostra Jesus. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através desta reflexão, convido você a se perguntar: quantas foram as vezes que eu de fato mudei porque a minha conduta me afastava de Deus? Nós temos este infeliz costume de sermos sempre melhores do que as outras pessoas. Damos muito ibope a pregadores que usam as redes sociais só para falar bonito de Deus, enquanto estes mesmos pregadores se esquecem de viver aquilo que prega. De nada adianta pegar um microfone, ir numa palestra, ir num retiro e somente falar que Deus é bom, que Ele ama você e que você precisa continuar no caminho dele. Nós estamos saturados. Desculpa usar essa expressão. Estamos de saco cheio de ouvirem pregações aonde Deus me ama, aonde Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Deus me ama na condição de filho. O batismo nos torna filhos de Deus, mas Deus quer sempre a mudança. O cristão, o católico, ele não foi feito para ficar enfeitando a igreja. A igreja, o templo físico, ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa do nosso gritar. Deus não precisa do nosso berrar. Muitas das vezes, eu estava comentando, inclusive, ontem, com um colega que é muito próximo, que trato como irmão, estava comentando com ele que como a juventude hoje consegue rezar e encontrar Deus no meio de tanto barulho. E se de fato encontra. Às vezes a juventude é movida somente por uma forte emoção, onde uma pessoa fala alto e faz todo mundo chorar. E será que esse é de fato o encontro que nós precisamos ter com o Senhor? Será que é essa conduta que nós queremos levar para a nossa vida? Uma conduta que só é bonita dentro da igreja? Uma conduta que só é bonita quando eu estou lá louvando, adorando ao Senhor? Porque quando nós colocamos o pé da porta para fora, nós somos outra pessoa. Dentro da igreja cantamos os louvores de Deus, mas no mundo nós entoamos os louvores do demônio. A juventude de hoje, se soubesse o valor que tem a Eucaristia, se soubesse o quanto que dilaceramos o coração de Cristo em cada música desses diversos MCs que são colocados em tudo quanto é lugar. As músicas que colocam o homem e a mulher como um objeto, tudo isso nos tira desta conduta que é guiada pelo Espírito Santo. Ao iniciar esta pregação dizendo que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, eu me refiro que nós, na condição de igreja,
somos guiados por este mesmo Espírito. E se nós somos guiados, nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos guiados. Precisamos ter um comportamento diferente e não pensar igual ao mundo. Por isso, que nós possamos, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, o caminho está só começando. Que nós possamos, de fato, mergulharmos nesta consciência de que o Espírito Santo guia a minha vida e guia os meus passos. E convidar o Espírito Santo a ser íntimo de nós e deixar que ele haja na naturalidade. Pois se o Espírito Santo é que dá a vida e a vida anda tão agitada, eu não quero receber este Espírito Santo, não. O Espírito Santo precisa fazer com que nós tenhamos este amor por Deus. Caracterizar-se na pomba, a pomba branca traz para nós a paz e a tranquilidade. E como que o Espírito Santo pode fazer sapatear, girar, bater palma, gritar e tudo mais? Encontremos o Senhor no silêncio. Amo o tempo quaresmal por conta disso. Amo a Quaresma por isso. O silêncio nos convida, a Quaresma nos convida ao deserto e o deserto nos convida ao silêncio. É para que nós possamos, de fato, entender que é silenciando que Deus fala com cada um de nós. Que nós possamos caminhar juntos ao longo deste tempo quaresmal, olhando os nossos defeitos, mudando os nossos caminhos, porque, de fato, Deus nos quer e, acima de tudo, nos quer santos. Corramos ao encontro dele. Juventude, acorda, porque daqui a pouco o tempo vai passar e nós vamos ficar no mundo igual Santo Agostinho. Vamos esperar o último instante, vamos esperar o último momento para querer se aproximar de Deus. É tempo agora, vive a fé agora, vive o amor a Jesus agora, mas viva com naturalidade. Não imprima para o mundo alguém que você não é. Não imprima para as pessoas alguém que você nunca vai conseguir ser. Mas seja verdadeiro. Mas seja verdadeiro com o Senhor. Seja verdadeiro com Jesus. Mostre, Senhor, eu estou tentando, eu não sou fácil, eu sou pecador. Eu sou um jovem que, ora eu me empolgo para rezar e ora eu não consigo. Seja verdadeiro. Não queira viver de aparências. Não queira viver supostamente de só mais um fã da Colo de Deus, só mais um fã da Shalom. Não, seja de fato o jovem que você é, que vai à missa, que brinca, que reza, que trabalha, que estuda, mas que procura sempre mais buscar este aperfeiçoamento à semelhança de Deus. É tempo de nós, juventude, criarmos vergonha na cara e pararmos de ficar correndo atrás de famosinho que fica colocando frase de efeito na rede social. Mas é tempo de nós mergulharmos de fato na vida de oração e sermos quem de fato somos. Não ficar procurando ibope, não ficar seguindo padre, bispo, religiosa ou leigo até mesmo, que fica só falando bonito na internet com frases de efeito recortadas e postadas. Nós possamos perder esta carência de pessoas e que nós possamos, de fato, nos abraçarmos, cair no abraço do próprio Deus, que está a nos esperar, com o coração purificado, com o coração disposto a amar, porque se nós fomos feitos para amar, que outra coisa nós estamos buscando nesta terra? Que o Espírito Santo de Deus possa mover os nossos passos e conduzir a nossa vida sempre mais à imagem e semelhança de Deus. Amém.